Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Eu já fui intimado de púlpito, por que eu não voltei mais às quintas-feiras? Eu vou ter que vir aqui numa quinta-feira. Fui intimado assim de púlpito. Você não percebeu, Saulo, você não pegou, mas eu peguei. Eu peguei a intimação. Queridos, eu estava falando ontem por que eu vim para cá hoje. O que eu vim fazer aqui? De quinta-feira eu vinha passear, vinha trabalhar, tinha propósito, mas hoje eu perguntava: Deus, qual o propósito de hoje, dessa viagem? E hoje, conversando com a pastora Cris e o pastor Saulo na hora do almoço, eles compartilharam algumas coisas e me veio assim no meu espírito a intenção de fazer algo, de orar por cura nessa noite. Eliseu, mas num aniversário? Não sei, irmão, pergunta para o Espírito Santo, não pergunta para mim. E eu tenho a alegria de ter o Sérgio comigo. Vem cá, Serginho. Sérgio é nosso professor lá na Escola Profética de Cultura de Cura. Eu sempre achei que cultura de cura faria parte do ministério evangelístico. Por quê? Porque você ministra cura na vida de alguém, essa pessoa ela vai ver o sinal de Deus na vida dela e ela se converte. E nós temos uma comunidade profética lá na igreja que já se reúne há 2 anos, toda segunda-feira. Sabe aquela batidinha assim? Sabe o grupo familiar toda quinta-feira? Sabe o grupo familiar toda terça-feira, toda quarta, não sei o dia que você tem grupo familiar aqui? Sabe aquela... Então, toda segunda-feira eles se reúnem, naquela batidinha, 1 hora. Qual foi a impressão que Deus te deu? Qual foi a visão que Deus te deu? Qual foi o sonho que Deus te deu? Irmão, eu não tenho dor. Eu, Eliseu, no meu corpo físico eu não tenho dor. Eu passei o dia inteiro com dor de cabeça. Quando eu estava vindo para cá, meu joelho estava doendo assim, que eu falei: Deus, eu não tenho dor no joelho. Uma luz acendeu na minha cabeça: ore por cura. E o Sérgio teve essa impressão, a pastora Cris compartilhou alguma coisa com a gente hoje. Eu falei: Deus, quando Jesus estava num casamento, ele fez um milagre. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, ele fez um milagre. Quando ele se encontrava com as pessoas, milagres aconteciam. Eu sei que hoje não é culto de curas e milagres, mas Jesus não escolhe o culto de curas e milagres para fazer milagres. Hoje pode ser um dia do seu milagre. Amém? Serginho, eu vou deixar você compartilhar algo para a gente poder orar. Paz de Jesus, amados. Eu quero ler um texto que está lá em Mateus 8,5, por gentileza. Mateus 8,5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a-lhe um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Diga meu servo: faço isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus se admirou-se aos que seguiam. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E lá no verso 13, diz assim: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. O texto afirma que Jesus estava em Cafarnaum, mas a palavra também nos afirma lá em Mateus 18, que onde houver 2 ou mais reunidos no seu nome, ele se faz presente.
Então Jesus está aqui. O segundo ponto, ele diz que eu irei curá-lo. Jesus afirma. Então eu não preciso saber se é da vontade de Deus, porque é da vontade de Deus curar as pessoas. Eu não preciso pedir, Deus, é da tua vontade que alguém seja curado? Não, é da vontade de Deus. Eu irei curá-lo. E no terceiro ponto do texto, diz que uma palavra foi liberada. Basta uma palavra e meu servo será curado. Então eu queria pedir por gentileza, se você está passando por alguma enfermidade. Sim, da autoridade? O texto na verdade, o princípio da fé para a cura, ele é aplicado através da autoridade. Jesus nos deu autoridade sobre toda enfermidade, sobre toda doença. Muitas pessoas acham que foi dado só para os 12 discípulos, mas na verdade, eu não vou ter tempo para explicar, mas existe muitos versículos que explicam que a autoridade está sobre todo aquele que crê em Jesus, tem autoridade. E a Bíblia nos afirma que os sinais vão acompanhar os que creem, e um dos sinais é impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Então eu queria pedir uma gentileza para a igreja ficar em pé. E se você tem passado por alguma enfermidade, eu queria que você viesse à frente. Ou se você tem alguém, algum familiar, algum amigo, e nós vamos liberar uma palavra aqui para que seja essa pessoa curada. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está curando a dor de cabeça hoje aqui, em nome de Jesus. Eu creio que Ele está curando as pessoas que têm pressão alta. Em nome de Jesus, essas pessoas estão sendo curadas agora. Eu creio que o Senhor Jesus está curando pessoas com os joelhos agora. Em nome de Jesus. Eu queria pedir uma gentileza aos líderes da igreja, se vocês puderem, ao menos liberar uma palavra de cura sobre essas pessoas que vieram à frente. O Senhor Jesus está aqui. É da vontade de Deus que todos aqui sejam curados. E os líderes, os pastores da igreja vão liberar uma palavra. Em nome de Jesus. Joelhos, eu dou uma ordem de comando. Toda inflamação seja desfeita agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que precisa ser criado é criado agora em nome de Jesus. Dor de cabeça, eu dou uma ordem de comando a ti. Eu ordeno que você vá embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Câncer, eu dou uma palavra de comando a ti. Você seca e para a atuação em nome de Jesus. Eu declaro que os corpos são restaurados a partir de hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura agora em nome de Jesus. Espírito Santo, por gentileza, glorifica o nome de Jesus através da cura, a manifestação do teu poder, passando sobre o corpo agora em nome de Jesus. Receba a cura agora em nome de Jesus. Nós damos uma ordem a todo espírito de enfermidade que sai agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem de comando em nome de Jesus. Todo espírito imundo sai em nome de Jesus. Pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas agora em nome de Jesus, recebendo o teu toque em nome de Jesus, recebendo o teu toque em nome de Jesus.
O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Cremos em ti, Jesus. Aquele que há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir, em seu poder faz ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Queridos, me ouçam, por favor. Você sabia que osso seco tem ouvido? Você sabia que situação adversa tem ouvido? Eliseu, de onde você tirou isso? Do texto de Ezequiel, capítulo de número 37. Ossos secos. Vem cá, pastor. Vem cá. Prega comigo. Ossos secos. Ouçam. Osso seco tem ouvido. Enfermidade tem ouvido. Demônio tem ouvido. Você precisa aprender a liberar palavras
e a se direcionar a elas, a essas situações. Ele disse: osso seco, ouça a palavra do Senhor. Irmão, até osso seco tem ouvido. Até Lázaro morto depois de 4 dias tem ouvido. Você acha que isso que você está passando não tem ouvido? Tem. E ele ouviu uma voz de comando nessa noite. Uma voz de comando foi liberada essa noite, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre a sua casa. Nós não fazemos isso porque a gente está enchendo o momento do culto, não, irmão. Passamos a tarde inteira meditando, orando, buscando. Eu quero fazer uma pergunta: tem alguém aqui que não podia fazer algo, levantar um braço, chegou aqui com uma dor, e hoje agora você pode levantar um braço, uma perna, fazer um movimento, não está sentindo mais uma dor? Existe alguém no nosso meio que pode testemunhar alguma coisa? Existe alguém no nosso meio? Um caroço? Depois você procura o pastor da sua igreja. Depois você procura o pastor Saulo e compartilha com ele. Tome seu assento. Eu estou animado para aquilo que eu vou compartilhar com você essa noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. Eliseu, por que você perguntou para eu vir aqui testemunhar? Porque o testemunho ele serve para 2 coisas: edificar a igreja, a fé da igreja, e glorificar o nome de Jesus. Para isso que serve o testemunho. Quando você vê as pessoas gravando o testemunho, não é porque a pessoa quer aparecer na internet, é porque ela edifica a fé do outro e porque glorifica o nome de Jesus. Quero pregar sobre um tema, uma visão profética. Uma visão profética. Para nós vivermos uma provisão celestial no ano de 2022, passa por uma visão. E essa visão precisa ser profética. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, verso 1, diz assim: Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, o Deus de Israel, cuja presença estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. E eu gosto dessa expressão. O camarada olhou e falou assim: não vai chover. E não choveu. Eliseu, o que é que ele tinha? Autoridade. Eliseu, o que é que ele tinha? Ele sabia quem ele era. E o interessante é que ele não usou o nome de Deus. Eu sei que você aprendeu a orar em nome de Jesus, sim ou não? A gente usa muito errado isso. Mas uma outra hora eu falo sobre isso. Uma quinta-feira eu venho falar sobre isso. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Em nome de Jesus, amém. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Em nome de Jesus, amém. Em nome de, eu estou aqui em nome do pastor Saulo. Eu estou falando em nome dele. Ele orou e disse assim: não vai chover. E não choveu. Imagina que os anjos olharam e falaram assim: Deus, quem é esse camarada que não usou o teu nome? De novo vou usar o exemplo do RH celestial. Vai lá, abre o cadastro, pode ver que ele está cadastrado como profeta, pode ver que ele está registrado no RH celestial. Então o que ele fala, eu valido. Será que Deus pode falar isso de mim e de você? Quem foi que falou? Foi algum crente lá da Comunhão Cristã Betel? Ah, então pode assinar embaixo, porque ele é profeta. Pode assinar embaixo, porque ele é profeta. Irmão, creia nisso, irmão. Você é um profeta da sua casa. Você é um profeta do seu trabalho. Você é um profeta do seu casamento. Você é um profeta da sua esposa. Você é a profetisa do seu marido.
o ato de profetizar não é parte apenas integrante do ministério profético. Não, a Bíblia diz: todos podem profetizar. Quem pode profetizar? Até você que se acha assim, puxa vida, eu não me acho hoje um profeta. Eliseu, você não sabe o que eu fiz ontem. Você não sabe o que eu fiz hoje. Você não sabe que tinha uma velhinha descendo na escada, eu dei uma rasteira nela. Eu não ajudei ela a passar no farol. A Bíblia está dizendo assim: ei, todos podem profetizar. E Elias, vendo a situação de Israel, debaixo do reinado de Acabe, ele diz assim: ei, segundo a minha palavra não chove. Ah, irmão, como eu quero que você seja tomado dessa autoridade nessa noite, a ponto de você olhar e falar assim: olha, segundo a minha palavra não chove, segundo a minha palavra essa situação vai ser mudada. Mas olha o que o texto diz: depois veio a palavra do Senhor dizendo, opa, peraí, primeiro veio a palavra de Elias e depois veio a palavra do Senhor. Curioso isso, né? Hoje eu não quero entrar numa Kawasaki, subir nela, acelerar 120 por hora no texto. Não, hoje eu quero entrar num Fusca, nada contra o Fusca, engatar a primeira, tirar o pé da embreagem devagarinho e a gente passar pelo texto assim, ó, de forma bem lenta. Primeiro veio a palavra de Elias: não vai chover. Deus falou assim: ok, não vai chover, Elias, agora eu vou falar. Retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ei, Deus não deixou Elias no Jordão, Deus deixou Elias no ribeiro de Querite. Ah, Eliseu, é tudo água, é tudo diferente. Não, irmão, para Deus te colocar na rota do seu propósito, você pode estar num lugar pequeno, num lugar de Querite, mas Ele nunca vai tirar o Jordão da sua vista. Ele disse: você está em Querite, é pequeno, sim. Por que, Deus? Ora, foi você que profetizou que não vai chover, e todo profeta prova daquilo que ele fala. Deus falou para ele profetizar que não iria chover? Não, David, Deus não falou. Foi ele que disse. Deus validou a palavra dele? Validou. Agora, Elias, vai provar disso que você profetizou. A minha pergunta é: o que você tem declarado? O que você declarou ao longo desses primeiros 17 anos? Irmão, eu comecei a pregar desde cedo. Eu era gago. A minha mãe é gaga até hoje. 62 anos. Se você deixar minha mãe nervosa, esquece, irmão, ela não fala. E quando eu comecei a namorar com a Thaís, eu gaguejava. Se você olhar e falar assim: não, o Eliseu é gago, não pode ser. Sim. E quando eu comecei a pregar, irmão, eu colocava Sadraque, Mesaque e Abidnego na cova dos leões. Coloquei Daniel na fornalha. Eu fiz uma lambança. E eu era muito de declarar: irmão, se a porta está fechada, ela vai se abrir. Irmão, se você está passando isso, botava fogo na igreja. Parecia um furacão no púlpito. Depois de um tempo, eu comecei a provar 100% das palavras que eu preguei. Porque você vive o que você prega, ou você prega o que você vive. E eu comecei a declarar, porque Deus vai fazer, Ah, é, rapaz? Você está profetizando que Deus vai fazer por causa disso, disso? Então, para a sua palavra ter autoridade, você vai passar por isso. Tem muito pregador de internet, nada contra. Tem muito pregador de Instagram, nada contra. Tem muito pregador de YouTube, mas eu quero ver as marcas de autoridade na vida dele. E marca de autoridade você só conquista passando por ela. Não vai chover, ok. Não vai chover. Só que Elias estava na mesma terra que eles.
Não vai chover, Elias? Então você acha que pelo fato de você ter profetizado, então eu vou privilegiar você porque você é profeta? Não, não. Para você ter autoridade, você vai provar disso que você está profetizando. Irmão, pega essa palavra no seu coração e muda a sua declaração. Muda a sua declaração profética. Muda as palavras que você libera. O texto está mostrando para mim que Deus tinha algo grande diante dos olhos de Elias, o Jordão. Mas ele disse assim: você vai aprender a viver no Querite. Você vai aprender a viver no Querite. Mas Elias, fica tranquilo, eu nunca vou tirar o grande dos seus olhos. Irmão, nunca tire o grande que Deus está te dando nessa noite dos seus olhos. Deixe ele na sua visão. Deixe ele lá. A minha família, nós temos o costume de fazer um vision board. Vision board é quando Deus me dá uma palavra, um sonho, e aí eu escrevo aquilo. Ou eu desenho. E meu filho de 6 anos, o Benjamin, a Thaís falou assim: filho, vamos fazer o seu vision board do ano? Vamos? Vamos fazer o vision board, mãe. Mãe, eu quero um cachorro. Faz 4 anos que ele está orando por um cachorro, para ver se o pai move o coração dele assim, sabe? Para ver se o pai deixa um cachorrinho entrar em casa. Mãe, eu quero viajar. Mãe, eu quero uma BMW azul. Eu falei: amém, meu filho. E a Thaís foi lá, imprimiu, colocou no quarto dele. Que mais, filho? Eu quero isso para vovó, isso para o vovô e tal. Uma criança de 6 anos vai ter uma BMW agora? Mas o Jordão está diante dele. O Jordão está diante dele. Irmão, hoje Deus está curando a sua visão e está mostrando para você: o Jordão está na sua frente. Não tire ele de diante dos seus olhos. Eu conversava com o Sérgio hoje e falava assim: Sérgio, o que será que precisa acontecer para destravar algumas coisas na nossa vida, para as coisas grandes acontecerem? O que é que pessoas descobriram que nós ainda não descobrimos? O que é que pessoas estão vivendo que nós ainda não estamos vivendo? E nós conversávamos isso hoje, e à tarde nós falávamos assim: Deus, por isso que é bom vir em 2, né? Você vai e conversa e ora, conversa, ora, e uma hora um ora, o outro profetiza e o outro medita. Eu falei assim: Deus, em nome de Jesus, organiza na minha vida o que precisa ser organizado para que as coisas grandes que o Senhor prometeu aconteçam na minha vida mais rápido. E ele chega diante dessa situação: ei, eu vou deixar você diante do Querite, mas olha o Jordão. E sabe o que está vindo no meu coração agora? Eu fui na praia com o Sérgio. Fomos bem turista, fomos de calça jeans, de camiseta. E nós ficamos de trás assim, com as costas para a praia, olhando o tamanho dos prédios. Uau, como são grandes. E Deus começou a falar comigo: Eliseu, olhe as coisas grandes. Pare de olhar as coisas pequenas. Olhe as coisas grandes. Irmão, olhe as coisas grandes. Eu não sei como foi o seu olhar nos primeiros 17 anos, mas os próximos 17 anos pode ser de coisas muito grandes. Eliseu, isso é palavra de incentivo? Não, irmão. Está no texto: te deixo em Querite, porque você profetizou, mas eu nunca vou tirar o Jordão da sua frente, porque uma hora você vai chegar diante desse Jordão, Elias. E o texto ele diz assim: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e bebia do ribeiro. Ele não bebia do Jordão, ele bebia do ribeiro. E o verso de número 7: e sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Provando, pastora, daquilo que profetizou. Eu provo daquilo que eu declaro.
Eu provo daquilo que eu semeio. Eu provo daquilo que eu falo. É tão sério isso que o responsável por materializar as palavras proféticas que nós falamos é o Espírito Santo. Quando eu e você liberamos uma palavra, o Espírito Santo vai buscar uma base bíblica, uma base de Jesus. Deus tem um crente lá da Comunhão Cristã Betel que profetizou. Está escrito? Está escrito. Então cumpre. Agora, quando eu e você liberamos uma palavra de maldição, quando eu e você liberamos uma palavra de murmuração, quando eu e você liberamos uma palavra, quem vai reivindicar o cumprimento dessa palavra não é o Espírito Santo, é o diabo. O que você quer? Tem um filho seu, um crente, que recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ele diz que é nova criatura, ele diz que é regenerado, ele diz que o Espírito Santo habita nele. Mas ele acabou de declarar que esse menino é uma praga. Foi ele que falou. Deus, eu quero te lembrar, ele é um rei e ele é um sacerdote. E como está escrito na sua palavra, que a palavra do rei não pode ser revogada, então agora o Senhor vai ter que cumprir essa palavra. Irmão, creia nisso que eu estou te falando. É assim que acontece. É assim que funciona. De onde vem Satanás? De rodear e perambular sobre a terra. Satanás precisa prestar contas para Deus daquilo que ele faz. Os anjos prestam contas para Deus daquilo que ele faz. O Espírito Santo presta conta para Deus daquilo que ele faz. E a Bíblia Sagrada diz que Elias falou, não vai chover. Então tá bom, então você vai provar disso que você está falando. Irmão, eu estou dando uma chave para você que pode mudar a sua história hoje. Hoje, pode mudar a realidade da sua vida para sempre, a partir daquilo que você fala. Vira uma página, ou passa o dedo no seu aplicativo, vá para o capítulo 18 de 1 Reis. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre Israel. Eu gosto dessas expressões que a Bíblia fala. Primeiro ele libera uma palavra, não chove, aí Deus diz assim, ei, agora quem vai falar sou eu. A palavra de juízo que Elias havia liberado sobre Israel era por conta de Acabe, por conta de Jezabel. Essa escassez de chuva que o povo de Israel passa em Samaria é por conta da rebeldia do rei. Então Deus vem com juízo através de Elias. Só que não há escassez que dure para sempre. Não há porta fechada que fique fechada para sempre. Não há dificuldade que dure para sempre. A hora que Deus fala, a hora que Deus libera uma palavra, a hora que Deus age, a realidade ela é mudada. Porque o texto diz, vai, porque agora quem vai falar sou eu. Irmão, Deus não impede eu e você de falarmos, mas tem hora que nós devemos ficar quietos para Deus falar. E é isso que o texto está mostrando. Ele diz, e sucedeu que veio a palavra do Senhor depois de muitos dias. Vai, apresenta-te a Acabe, porque agora eu vou dar chuva. Você disse que não vai ter. Passaram-se 3 anos. Aqui ele fala 3 anos, lá em Tiago ele vai falar 3 anos e meio. E aí ele diz assim, agora eu vou me manifestar. E como é que ele se manifesta? Tem toda uma conversa nos próximos versículos. E eu quero ir lá para o versículo de número 18, para te contextualizar. Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de meu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Acabe está acusando Elias de ser um perturbador de Israel. Que tudo aquilo que está acontecendo pelo fato de Elias ser um perturbador.
Aí Elias vem e fala assim: eu perturbador? Não, eu não sou perturbador. Na verdade, a perturbação veio sobre a nação, porque a nação abandonou os mandamentos do Senhor. Pegou ou não pegou? A hora que tem mandamento de Deus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, na nossa empresa, não tem perturbação. A hora que eu abandono os mandamentos do Senhor, a hora que eu abandono a palavra de Deus, a hora que eu ignoro os seus preceitos, a hora que eu não dou mais bola para isso, aí vem a perturbação. Eliseu, tem algum espírito de perturbação? Volte para as Escrituras, irmão. Eliseu, tem algum espírito de confusão? Volte para as Escrituras. Porque Elias estava sendo acusado de ser um perturbador. Elias fala assim: não, essa perturbação que a nação está vivendo, sabe o que é? Abandonaram os mandamentos do Senhor. Eu vi recentemente que a Colômbia aprovou essas leis doidas de aborto aí. Por que está acontecendo isso? Abandonaram os mandamentos do Senhor. Irmão, se agarre nas Escrituras de manhã, à tarde e à noite. Volte a fazer o seu devocional pela manhã. Volte a jejuar, porque jejum é de Deus, irmão. Jejum é de Deus. Volte a interceder, irmão. Intercessão é de Deus, irmão. Volte a suplicar. Alguma coisa que você está olhando que está fora do lugar, acenda a candeia, acenda a palavra. Abre parênteses. Aquela mulher que perdeu a dracma, na verdade ela não perdeu a dracma, ela só não sabia onde estava. Porque em casa você não perde as coisas, você só não sabe onde pôs. Perdi a chave dentro de casa. Não, você não perdeu, você só não sabe onde você pôs. E os homens que o digam. Quando ela quis procurar a dracma, que ela não sabia onde estava, a Bíblia diz que ela acende a luz. Quando ela acende a luz, ela acha a dracma? Sim ou não? Não. Por que ela não acha? Porque ela percebeu que a casa estava bagunçada. Ela precisou primeiro varrer a casa, para depois achar a dracma. Sabe o que isso me ensina? Quando a luz da palavra vem, e eu percebo que eu preciso de uma limpeza, aquilo que sumiu, volta à minha mão. Posso profetizar na sua vida? A hora que a luz da palavra for acesa na sua casa, e você varrer a casa, aquilo que foi levado, aquilo que foi perdido, aquilo que você não sabe aonde está, vai chegar na sua mão. Irmão, acenda a luz da palavra no meio do seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu namoro, no seu noivado, na sua empresa, porque a hora que essa luz for acesa, a hora que você varrer a casa, aquilo que você perdeu chega na sua mão. E eu declaro que coisas que você perdeu estão chegando na sua mão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas deixa eu fechar esse parênteses e voltar para o texto aqui. Verso 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu. Verso de número 27. Verso de número 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que esteja fazendo, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia,
profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Sacrifício da tarde te lembra alguma coisa? Sacrifício da tarde se lembra daquele que foi julgado 9 horas, crucificado meio-dia, e o seu espírito foi entregue às 3 da tarde? Te lembra alguma coisa? Algo que começou meio-dia? Algo que foi até a tarde? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Opa, peraí. Por que Elias restaurou o altar que estava quebrado? Por que Elias fez isso? Elias olhou e falou assim: rapaz, esse não é o padrão do sacrifício. Esse não é o padrão de oferta. Qual é o padrão de oferta? O padrão de oferta é o que está em Gênesis 15. A hora que aquele altar é preparado, com um animal de 3 anos, uma novilha de 3 anos, um cabrito de 3 anos e um cordeiro de 3 anos. Parte todos ele no meio, as 3 partes debaixo de um lado, as 3 partes debaixo do outro. Deixa ali a pombinha e a rolinha. Irmão, receba isso no seu coração em nome de Jesus. Eu e você não precisamos inventar a roda. Eu e você precisamos fazer o que as Escrituras nos ensinam desde o princípio. Ah não, agora eu vou revitalizar a igreja. Revitalizar a igreja é uma coisa. Agora eu vou reformar a igreja. Reformar a igreja é uma coisa. Agora eu vou mudar a igreja. Mudar a igreja é alguma coisa. Agora não seguir os princípios é outra. Ah não, afinal de contas, vigília, oração, não preciso mais disso. Agora eu sou rei, agora eu sou filho, agora eu só declaro, eu só anuncio, varinha mágica da graça, plim plim, fada madrinha da graça, e as coisas aconteceram. Não, não, não. O texto sagrado diz que Elias olhou aquilo e disse assim: está errado, porque não é assim desde o princípio. Eu vou restaurar o altar. E esse texto ele faz menção, esse verso teologicamente ele está ligado com Gênesis capítulo 15. Ele disse assim: eu aprendi com Abraão, eu aprendi com esse homem que é o pai da fé, eu aprendi com ele como é que deve se ofertar. Eu não sei se eu já contei aqui para você, mas certa feita, já depois de casado, eu fui para São Paulo, pastor. E aí a minha esposa acabou ficando em casa com a Vitória, e eu fui com a minha mãe, na igreja que eu nasci. Fui ver meus amigos. A igreja que eu, meu Deus, congreguei desde os meus 3, 4 anos de idade. E aí eu cheguei lá, vi um, vi outro: Eliseu, como é que você está? Curitiba e tal, não sei o que, São José dos Pinhais, cara, tá uma bênção. Chegou no momento de oferta. Eu não tinha dinheiro. Minha mãe olhou para mim: rapaz, depois de casado, viu? Depois de barba na cara, cadê sua oferta? Mãe, cadê minha oferta? Sim, cadê a sua oferta? Falei: mãe, eu vim aqui na igreja para ver meus amigos. Não, não, você não veio na igreja para ver seus amigos, você veio na igreja para cultuar a Deus. Ô mãe, vai me dar lavada agora? Pegou R$5, entregou, colocou na minha mão e falou assim: não se apresente diante de Deus de mãos vazias. Levei uma bronca, levei uma lavada da minha mãe, casado com um filho. Falei: tá bom, mãe. Qual foi o princípio que eu te ensinei? O que é que eu te ensinei desde o princípio? Faça como eu te ensinei desde o princípio. Não abandone os princípios. Elias, ele olhou e falou assim: ei, isso aqui está uma bagunça, deixa eu voltar aos princípios, deixa eu organizar isso aqui. Não é assim que se faz um altar, eu vou restaurar esse altar. Ele pega e restaura o altar, ele volta no princípio, e todos olham e falam assim: uau. Irmão, você orava em casa, parou por quê? Volta a orar. Você dizimava, parou de dizimar por quê? Volte a dizimar. Você ofertava, por que parou? Volte a ofertar. Você jejuava, por que parou? Volte a jejuar.
Motivo para eu e você deixarmos de fazer as coisas aparece aos baldes todos os dias, batendo na nossa porta. Volte ao princípio, restaure as coisas do princípio, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. E aí ele diz assim: e Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, verso 31, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, dizendo: pois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Por que ele fez isso? Ele foi lá em Levítico capítulo 9 e disse assim: como é que se faz um rego ao redor do altar? Ele foi para a palavra. É 2 medidas. Então tá bom, então eu vou fazer 2 medidas. 2 medidas. Fez mais uma. Agora o altar está restaurado. Eliseu, eu dou do jeito que eu quero. Eu faço do jeito que eu quero. Afinal de contas, eu sou livre. Afinal de contas, em João 8,32, a Bíblia diz que eu sou livre. Irmão, eu e você somos livres para fazer o que a Bíblia diz. Essa é a nossa liberdade, de fazer o que as Escrituras estão falando. A hora que Elias chegou e viu aquele altar uma bagunça, ele falou assim: peraí, eu vou botar essa casa em ordem. Eu vou restaurar como Abraão fez. E eu vou fazer como Moisés fazia. Irmão, decida hoje botar em ordem aquilo que está bagunçado na sua vida, no nome de Jesus. Decida hoje. Esse culto, ele é preponderante. Ele é necessário para os próximos 17 anos da sua vida. Porque aqui nós estamos comemorando 17 anos e nós estamos falando de mais 17 anos. A hora que eu organizo o que precisa ser organizado, eu coloco em ordem aquilo que precisa ser colocado em ordem, eu digo assim: Deus, a casa está arrumada. Eu estou preparado. Que venham os próximos 17 anos, com muita cura, com muita libertação, com muita pregação do Evangelho, com muitas pessoas salvas. O texto diz, ou seja, Elias faz conforme está escrito em Gênesis 15 e Elias faz conforme está escrito em Levítico 9. Mas não para por aí. Então armou a lenha e, dividindo o bezerro em pedaços, o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele se encheu de água. A minha pergunta é: da onde trouxeram água? E eu vou mais além. Eu vou mexer com você agora. Por que as pessoas deram água? Pensa um pouquinho. Por que você daria água em plena escassez de água? Por que você daria oferta em plena pandemia? A pergunta não é onde é que estava a água, porque a gente sabe onde é que estava a água. A água estava com quem? Com as pessoas. Eliseu, o dinheiro sumiu. Não, irmão, o dinheiro não sumiu, o dinheiro está na sua mão. Você podia ter falado Serginho, perderam, Serginho. Perderam de pegar essa palavra. Eliseu, o dinheiro sumiu. Não sumiu o dinheiro está na sua mão. Agora a pergunta é: por que você dá oferta em plena pandemia? Porque, irmão, Jesus, eu estou quase explodindo aqui. Por que as pessoas deram água num período que não tinha água? Põe. Tá bom. Põe. De novo. Mais uma vez. Rapaz, foi aproximadamente 200 litros de água. Cada cântaro tem 16,8 litros de água. Eles colocaram
4 cântaros, 3 vezes. Depois você faz a conta. Se eu tiver errado, eu errei por alguns números aí. Irmão, por que o povo deu água? Porque Elias tinha autoridade. Foi por isso que o povo deu água. Eliseu, como assim? O camarada disse, não vai chover durante 3 anos. Choveu ou não? Não. Sabe o que vai dar credibilidade para o nosso ministério? Os sinais que acontecem nele. Sabe o que dá credibilidade para os nossos projetos? A autoridade construída. Ah, Eliseu, eu fiz um projeto aqui na igreja, ninguém veio. Ah, irmão, ninguém veio porque ninguém viu a autoridade. Você não construiu a autoridade ao longo do tempo. As pessoas não vão dar porque você está pedindo. As pessoas vão dar pela autoridade que você construiu. As pessoas não vão se engajar no seu projeto porque você está pedindo. Elas vão se engajar no seu projeto pela autoridade que você construiu ao longo do tempo. Por que você dá oferta em plena pandemia? Porque a palavra de Deus é uma autoridade. E quando a palavra está dizendo assim, ó, dá e ser-vos-á dado. Quando a palavra de Deus diz assim, ei, se você semeia, você vai colher. Ei, a palavra de Deus diz assim, olha, se você dá, você vai receber. O que você faz? Dá. Por quê? Porque a palavra de Deus tem autoridade. Irmão, no nome de Jesus, construa a sua autoridade pelos próximos 17 anos nessa cidade. Que pessoas que passem por aqui falam assim, ah, aquela igreja tem autoridade, ali tem um pastor com autoridade, ali tem um membro com autoridade, ali tem família com autoridade, aqui tem um ministro de louvor com autoridade. Irmão, a autoridade fazem as pessoas nos seguirem. A autoridade fazia as pessoas olharem para a gente e falar assim, cara, eu vou seguir ele. Construção de autoridade. Quem aqui mexe com mídia digital? Não é mídia digital. Marketing digital. Quem aqui mexe com marketing digital? Tem alguém aqui? Tem? Levanta a mão. Não tem ninguém aqui que mexe com marketing digital? Você? Só. O marketing digital, para ele acontecer, aquela pessoa precisa criar autoridade, certo? Não se faz, ela começa a fazer lives, ela começa a fazer stories, ela começa a fazer, o que mais? Impulsionamento, você começa a divulgar mais, para ela poder criar autoridade. E aí ela tem os seus seguidores. Irmão, Instagram não é coisa de agora não, irmão. Facebook, coisa de agora, YouTube, não, tá aqui, ó. Elias construiu autoridade. Ele falou assim, preciso de água. O povo falou, tá bom, eu vou te dar. Os seus seguidores. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Construa autoridade e você fará os mesmos sinais. Construa autoridade que você vai fazer os mesmos milagres. Construa autoridade no nome de Jesus que você vai ver a realidade do seu lado sendo mudada e transformada. Construa essa autoridade, irmão. Vamos continuar aqui. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Opa, peraí. Ele não disse assim, eu sou teu servo, então manifesta-te hoje. Ele falou, não, cara. Manifesta-te hoje e mostra que o Senhor é Deus. A honra primeiro é dele, a glória primeiro é dele. É ele que faz as coisas, é ele que tem o domínio sobre todas as coisas, é ele que sustenta o universo e o planeta com a palma da sua mão, é ele que constrói. Tem muita gente dizendo assim, não, isso vai acontecer porque eu sou homem de Deus. Irmão, tá bom, eu sou homem de Deus, mas primeiro é ele. Senhor, por favor, faz conforme lhe aprouver. Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus. E depois, Senhor, para que eles creiam que eu sou o teu servo. Irmão, primeiro vem ele. Deixa eu dizer isso para você, primeiro vem ele. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é a palavra. Elias está diante de uma situação que ele fala assim, Deus, mostra o teu poder. Irmão, isso é coisa minha, tá? Eu não gosto dessa expressão, vem Deus, mas vem da onde se Deus já está aqui?
Ah, vem Deus, vem, Espírito Santo vem, mas como o Espírito Santo vem se ele já está aqui? O que é que eu tenho que buscar? A sua manifestação, e foi o que Elias fez. Elias estava buscando a manifestação de Deus. Nós oramos por cura aqui, porque nós estávamos buscando a manifestação de Deus, porque Deus já está nesse lugar. Esse lugar está cheio de Deus, as paredes estão impregnadas de Deus, aí está cheio de Deus, aí está cheio de Deus, aí está cheio de Deus. Agora eu busco a manifestação dele. Por isso que João diz em João 7,37, do seu interior fluem rios de água viva. É aqui, ó, sai daqui. Eu não busco Deus para Deus vir, ele já está. Eu busco a Deus para ele se manifestar. Jesus entrou numa aldeia para tentar curar e não conseguiu. Não houve manifestação de fé, não houve manifestação de liberação profética. Ah, o culto hoje estava chato, né? Ai, aquele louvor, a palavra. Irmão, busque ser a manifestação de Deus. E era o que Elias fez. Deus, por favor, se manifeste. Mostra que tu és Deus. E mostra que eu sou o teu servo. E ele diz assim: responda-me, Senhor. Responda-me para que este povo conheça que tu és o Senhor e que tu fizeste voltar o seu coração. Quem aqui é líder aqui na igreja? Fica de pé, por favor. Todos os líderes de departamento, grupo familiar, tudo. Fica de pé. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus. A minha e a sua responsabilidade não é fazer a igreja se apaixonar por nós. A minha e a sua responsabilidade é fazer a igreja se apaixonar por Jesus. A minha e a sua responsabilidade está nesse texto aqui, ó. Responda-me, Senhor, para que a igreja conheça e saiba que tu és Deus. Eu não lidero para as pessoas se apaixonarem por mim, eu lidero para as pessoas se apaixonarem por Jesus. Eu não canto para as pessoas baterem nas minhas costas e falar que voz linda. Eu canto para que as pessoas se apaixonem por Jesus. Eu não lidero um grupo familiar para dizer que eu tenho um cargo. Eu lidero para que as pessoas se apaixonem por Jesus. Eu não busco uma manifestação minha. Eu falo: Deus, mostra que tu és o Senhor para esse povo. Agora você pode sentar. Então caiu o fogo do Senhor. Parece que uma chave virou. O altar foi restaurado. O rego foi feito ao redor do altar. A água foi derramada. Houve um coração entregue a Deus. A honra é de Deus. Ele é um mero veículo. Então o fogo caiu. Por isso que todo culto tem que ter restauração, louvor, oferta, palavra, e o fogo cai. Elias leva o povo de Israel a essa consciência. Ele leva e ele diz assim: então caiu o fogo do Senhor e o consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caíram com seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: lançai a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Esse Elias é doido. Fala uma coisa para mim. Como que acontece o processo de evaporação? O calor
ele sobe, carrega-se as nuvens ficam precipitadas. A hora que a nuvem não consegue mais segurar a quantidade de água, o que acontece? Chove. Da onde que Elias tirou a ideia de que ia chover? Deixa eu continuar aqui. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta lá 7 vezes. Irmão, eu gosto do ímpeto profético de Elias, porque Deus falou para ele assim: olha, vai chover, tá bom? Tá bom. Quando vai chover? Ninguém sabia. Como que ia chover? Ninguém sabia. Deus faz as coisas sozinho? Não, não faz as coisas sozinho. Deus precisa de um parceiro, e o parceiro de Deus na terra é a igreja. E o que Deus precisava? De uma pessoa que liberasse uma palavra. Ei, come, bebe, porque vai chover. O que é que ele faz? Deus, eu profetizei que vai chover. Deus, por favor, manda chuva. Deus, manda chuva, manda, Senhor. Não é manda chuva o desenho, tá? Deus, eu profetizei, por favor, cumpre essa palavra que eu profetizei. Irmãos, seja ousado nas liberações proféticas que você faz. A chuva veio, não é porque Deus mandou. A chuva veio porque Elias profetizou. É diferente. Profetize na sua vida. Profetize como serão esses próximos 17 anos. O texto diz, verso 44, e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: cara, sobe, disse Acabe, aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao seu carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias. O qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Você sabia que nesse texto Elias chegou antes de Acabe? Por que, Eliseu? Porque quando a mão do Senhor está sobre a nossa vida, a gente chega na frente. Quando a mão do Senhor está sobre a nossa vida, irmão. Aleluia! Quando a mão do Senhor está sobre a nossa vida, Ele faz a gente correr mais rápido. Quando a mão do Senhor está sobre a nossa vida, ocorre uma aceleração de Deus. Irmão, os próximos 17 anos dessa igreja, vocês vão viver um processo acelerado. Não perca tempo. Eliseu, como é que você sabe? Porque a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre ele. Eliseu, mas é só uma nuvem do tamanho da mão de um homem, irmão, é o suficiente para ela crescer, porque tudo que está debaixo da mão de Deus cresce, tudo que está debaixo da mão de Deus é grande, tudo que está debaixo da mão de Deus se potencializa, tudo que está debaixo da mão de Deus chega na frente, tudo que está debaixo da mão de Deus muda, e essa igreja está sendo mudada, porque a mão de Deus está sobre você, sobre você, sobre você e sobre você. Irmão, viva esse ímpeto profético pelo amor de Jesus Cristo. Entre na sua casa hoje e põe o diabo para fora. Entra na sua empresa amanhã e põe o diabo para fora. Fala que não.
Chega para sua esposa, pede perdão para ela e fala assim: ó, chega de briga nessa casa. Chama seu filho, pede desculpa, perdão, fala assim: filho, eu errei. Muda a realidade. Faça liberações, declarações. Eliseu, isso aqui é um mantra. Não, irmão, não é um mantra, é palavra de Deus. A fé de Elias era algo extraordinário. Ah, é a pequena nuvem, irmão. E como que essa nuvem veio aparecer? Sabe aquela oferta daquela água que você deu para que o rego fosse cheio de água? Então é essa oferta. Se eles deram água, eles deram o quê? Oferta. Eu vou arriscar dizer isso, mas eu aprendo na Bíblia que ofertas mudam realidades. A Bíblia diz que eles deram. Quando veio o fogo do céu, consumiu o altar, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó, lambeu a água. A hora que lambeu a água, a oferta sobe como um incenso agradável à presença de Deus. E Deus disse assim: ei, eles deram. Eles deram. E porque eles deram, agora eu vou devolver. Porque eles deram, agora eu vou devolver. E o texto sagrado diz que quando eles deram, essa água foi lambida, subiu. Sobe o vapor, irmão, você não está vendo. Eu não estou vendo. Mas o nosso Deus é estrategista em trabalhar longe do nosso alcance visual. Isso subiu. E vou dizer para você uma coisa: tudo que sobe desce. Tudo que sobe desce. Elias profetizou. Quando Elias profetiza, ele diz assim: Deus, eu profetizei, e agora? Deixa comigo, Elias. Eu só precisava que você liberasse uma palavra. Eu só precisasse que você fizesse uma declaração. Por que Deus não mandou uma nuvem muito grande? Não sei te dizer, mas para ele basta apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias olha aquilo e fala assim: não é que deu certo? Não é que Deus é Deus? Deus não precisa de muita coisa para fazer muita coisa na minha e na sua vida. E o texto diz que a mão do Senhor veio sobre Elias e fez ele chegar na frente. Eu quero fazer um ato profético para terminar essa mensagem. Eu queria colocar as mãos sobre os líderes, para que os líderes coloquem a mão sobre a igreja, simbolizando isso aqui. E a mão do Senhor estava sobre Elias. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Você pode ficar de pé? Essa noite é uma noite de uma visão profética para esse ano de 2022. Para eu e você vivermos uma provisão celestial, eu preciso de uma visão profética. Eu queria que os líderes viessem aqui na frente. Já que nós estamos em aniversário a gente... Os líderes tudo, ministério, líder de departamento, bora louvor, teatro, mídia, líderes. Se você exerce uma função de liderança na igreja, vem aqui para frente. Quando eu falo líder, eu não falo só líder de grupo familiar. Irmão, vai ser muito simples. A mão do Senhor foi colocada sobre Elias. E ele chegou na frente. Você precisa chegar na frente em muitas áreas. Deus precisa colocar você na frente em muitos lugares. Deus precisa fortalecer você para você fortalecer a outras. Você precisa ouvir a voz de Deus para que você dê direção a outras.
E não vai ter ninguém dessa igreja que vai sair daqui hoje sem uma imposição de mãos. Comece a orar você. Não espere eu, não. Comece a orar você. 3 minutos, Serginho. A gente impõe as mãos e conforme você vai receber essa imposição de mãos, você já sai e já vai abençoar alguém. Você já sai e vai impor as mãos sobre alguém. E você que está aí, fique em oração. Que você tenha visões proféticas nessa noite. Que você ouça o Senhor, que você tenha impressões. Ore ao Senhor. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Em nome de Jesus. Você vai receber essa imposição e você já sai.
Pai Celestial, eu oro por uma construção de autoridade nessa igreja. Essa igreja constrói um nível de autoridade diferente nessa cidade a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você já recebeu oração, vá abençoar alguém. Se você já recebeu, se você já teve imposição de mãos, libere uma palavra sobre alguém. Abençoe alguém em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você não recebeu uma imposição de mãos, fique com a mão levantada para alguém chegar até você. Se você não recebeu uma imposição de mãos, fique com a mão levantada. Os líderes que já receberam uma imposição de mãos, olhe, tem pessoas aqui, tem pessoas ali atrás, tem 3 pessoas aqui, tem pessoas aqui na frente. Se você já recebeu imposição de mãos, vá orar por alguém em nome de Jesus. 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 Receba essa imposição de mãos, amor. É um ato simbólico, irmão, da mão de Deus sobre a sua vida. É um ato simbólico. É um ato profético. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem cá, você, vem cá. Pai, eu oro pela vida do Wesley. Como o Senhor fazia com Samuel, que chamava ele
Wesley, você ouve a voz de Deus como Samuel ouvia. Nós ungimos os seus ouvidos. Você não ouve vozes estranhas, você ouve a voz de Deus falando com você. Em nome de Jesus, receba esse movimento de Deus na sua vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há um movimento de Deus na sua direção. Há um movimento de Deus vindo em sua direção. Em nome de Jesus, receba isso sobre a sua vida. Desfrute disso agora em nome de Jesus. A partir de hoje, a partir de hoje, a partir de hoje, você verá, você ouvirá, você vai perceber isso, e pessoas ao seu redor vão desfrutar disso que Deus está dando para você hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria fazer uma última oração pelo pastor Saulo e pela pastora Cris. Queria aproveitar esse ambiente profético e orar com eles. E depois nós vamos ouvir um testemunho bem curtinho, bem rapidinho, mas eu quero orar pelo pastor Saulo e pela pastora Cris. Estenda a sua mão para cá. A Bíblia diz que enquanto os braços de Moisés estavam sustentados, o povo tinha vitória. Você segura o braço deles. O braço deles sendo levantados. Essa igreja tem vitória. Seja um profeta de Deus na vida deles agora. Levante a sua voz e abençoe a vida deles agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está orando? Levanta a voz aí, irmão, profetiza. Libera uma palavra, seja um profeta na vida do seu pastor agora. Em nome de Jesus. Pai, nós ungimos a vida do pastor Saulo. Abençoamos a vida dele, Deus, com mais 17 anos de vitória. Com mais 17 anos de unção. Com mais 17 anos de milagres. Com mais 17 anos de palavras proféticas. Com mais 17 anos de força. Com mais 17 anos de saúde. Se até aqui 17 anos foram bons, a partir de hoje 17 anos serão extraordinários, serão excelentes. Nós profetizamos pessoas vindo para este lugar. Nós profetizamos lugares, lugares e mais lugares. Nós fazemos essa liberação apostólica sobre a vida deles. Eles formando pastores, para que outros pastores sejam levantados nessa cidade. Plantação de igrejas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos assim, Senhor, e profetizamos isso. Senhor, levanta a pastora Cris aqui como uma voz profética nessa cidade. Ah, Deus, uma revelação da palavra que ainda ela não teve. Que ela dê direção a muitas mulheres, direção a muitas famílias, direção a muitas pastoras. Em nome de Jesus. Ah, Deus, esse ministério apostólico que o Senhor tem na vida do Saulo. Espírito Santo, vento que sopra dos quatro cantos, sopra sobre esse ministério apostólico que o Senhor deu para ele. Um apóstolo nessa cidade. Um apóstolo de pastores, de evangelistas. Um apóstolo de mestres. Empodera ele, Senhor, com a tua mão sobre ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Conta pra gente o que Jesus fez na sua vida. Mas eu seguro o microfone. Pastor, eu sou de Curitiba, né?
já moro aqui há 30 anos, o meu nome é Leonardo, né? E eu tenho problema de saúde no pulmão, eu sou DPOC. Eu não posso pegar uma gripe, uma pneumonia que é fatal, eu não posso ser entubado, né? Então, sempre me cuidando. E vindo agora no final de ano, dia 17 de dezembro, aproximadamente, faltou oxigênio no meu cérebro. Então, fui morto, né? Aí não tem como ir na UTI se eu não posso ser entubado, né? Mas, por um propósito de Deus, passei o Natal lá, passei o Ano Novo na UTI, né? O meu filho intercedendo, a minha família são todos cristãos, né? Até por sinal, ele congrega na tua igreja lá. O pastor de vocês eu conhecia 55 anos atrás, o pai dele. Ou seja, é coincidência e o propósito de Deus, né? Então, você diz que eu fiquei na UTI lá e não tinha. A chance é mínima, entendeu? Eu tenho parentes da minha filha que são médicos, diretores de hospitais, e se a chance é zero. E, por Deus, que tem, eu acho que alguma coisa tem que fazer nessa terra, eu estou aqui. Isso aí não tem uma sequela, não tenho nada. Ontem eu fui a Florianópolis com a minha esposa e a minha cunhada. Aí era aniversário da ponte, né? Aí todo mundo passando e vi. Ela vai fazer quase 5 décadas que eu passei com ela, que era minha, como é que diz, era lua de mel, mas de carro, né, pastor? Aí eu olhei aquela coisa linda, começou a andar com a minha cunhada, né? Daí eu fui, dei uns 10 passos, parei um pouquinho, digo, não vou olhar para trás, será que eu vou ou não? E mais 10, e mais 20, e mais 20. Quando eu vi, eu estava no outro lado. Elas não viram no outro lado, eu sentei no banco lá, descansando. Aí eu voltei. Eu atravessei a ponte e vim. E eu só tenho 28% do pulmão. Eu não tenho uma sequela, não tenho nada. E de sobremesa ainda peguei uma Covid ano passado, 9 dias no hospital. Dizem que eu tenho 7 vidas. Não, é um propósito de Deus. Que isso, paciência, não é normal. Uma pessoa que com 26% do pulmão ser entubado. Então eu não tenho sequela, caminhando com a bênção de Deus. A igreja de vocês me intercedeu bastante lá, pastor Arno, né? Muitos daqui, que a gente é cristão, a minha família, e estou aqui. Testemunho vivo em pé. Uou!